Fala pessoal, sejam bem-vindos à sequência de vídeos onde eu trago 6 motivos para vocês caírem firme de cabeça em motivos para começar a estudar o mercado de Forex. E nesse vídeo o bate-papo é a respeito da liquidez dos mercados. E é claro, estou falando do Forex. Bom, vocês já ouviram falar que o mercado de Forex é o mercado mais líquido do mundo? Pois é, pessoal, é um mercado gigantesco, a gente não tem nem noção da quantidade exata que move, que são trilhões, são diversas corretoras, são muitos dólares e outras moedas que são negociadas. E isso tem muita relevância, porque liquidez é uma característica essencial para o mercado financeiro. Mas em primeiro lugar, eu preciso te trazer as vantagens dessa alta liquidez. E vamos começar pelo termo líquido, que é muito utilizado no mercado financeiro, significa que há sempre compradores e vendedores disponíveis, facilitando a execução rápida de operações. Essa agilidade ela é essencial para os traders, permitindo entrar e sair de posições de forma eficiente, independente do volume de negociação. Bom, turma, peraí, não deu para entender? Olha só esse exemplo, talvez fique mais claro como é que funciona a liquidez. Vamos imaginar que tem uma propriedade, um ativo, um imóvel. Ele está localizado em um lugar distante de centro urbano, ele não está bem cuidado, ele é pouco atrativo para a maioria de compradores. E, por outro lado, eu tenho outro imóvel, eu tenho um estabelecimento, eu tenho um comércio, que ele está bem localizado num centro urbano com muita movimentação. Essa propriedade que está afastada, ela vai atrair poucos compradores, ela vai ter pouco interesse no mercado. E já o outro estabelecimento vai ter muitos interessados, é muito mais atrativa. Então, neste exemplo, um dos imóveis tem baixa liquidez e o outro ativo tem alta liquidez, porque tem maior procura, tem maior interesse no mercado. Independente se vai realizar a transação ou não, vai ter o interesse em adquirir ou então fazer negociações com esse tipo de ativo. Por isso, a gente tem um exemplo de um imóvel, de um ativo de baixa liquidez e de outro de alta liquidez. E quando a gente tem um ativo de alta liquidez, a gente vai conseguir interessados, a gente vai conseguir comprar e vender no nosso preço de interesse. Isso aí também vai ocorrer de uma forma mais instantânea, o que não acontece num ativo de baixa liquidez. Voltando para o mercado financeiro, também existem várias situações de falta de liquidez e vai depender muito do ativo que a gente está negociando. Indo para um exemplo de ações de uma empresa, por exemplo, uma empresa de pequeno porte que é listada na bolsa, ela vai ter baixa liquidez, ela vai ter poucas transações, poucas negociações de compra e venda realizadas no dia, muitas vezes o preço de compra e de venda não é atrativo. Se alguém resolver vender uma quantidade muito grande de ações, de contratos, de volume um determinado dia, vai ter dificuldade, ou não vai conseguir vender, ou vai acabar vendendo por um preço inferior ao desejado. E no Forex vai acontecer da mesma forma. Embora seja um mercado que move trilhões, que é o mercado de moedas, vai ter situações que teremos ativos com baixa liquidez e outros ativos, outras moedas com alta liquidez. Mesmo que você não entenda nada sobre a liquidez das moedas, hoje com as plataformas de trade a gente consegue identificar essas características desses ativos. E para isso, turma, abram a sua plataforma de trade, procurem o painel de mercado onde estão os ativos e, por exemplo, vão na opção de Forex. Toda a plataforma tem essa listagem de ativos. Tratando-se do Forex e em específico de moedas, as plataformas classificam elas em 3 grupos: as Majors, as Minors e as Emergentes. E elas são classificadas assim pelo seu grau de importância e principalmente pelo seu interesse. E mais que isso, também pela sua relevância mundial. Quais moedas vão ter mais peso nas economias mundiais por elas terem mais tratativas comerciais, por afetar a balança comercial, relação importação-exportação e assim vai. Então as Majors vai ter muita liquidez, as Minors vão ter uma liquidez intermediária e as emergentes vão ter uma liquidez mais baixa. E são inúmeras os tipos de moedas. Por exemplo, nas Majors, EURUSD, USD, JPY, as Minors já tem uma correlação de moeda base e moeda de cotação com bastante diversidade, combinações AUD, NZD, AUD, JPY, Euro, NZD, Euro, CAD, várias moedas e combinações entre moedas. E também tem as moedas emergentes, que aí também são chamadas de algumas moedas exóticas, várias moedas e até de localidades que a gente nem imagina que tem uma moeda. Então essa classificação de moedas já nos dá
dar um norte de como é que é a liquidez dos pares para a gente negociar no Forex. Porém, também tem uma forma de a gente olhar no gráfico como identificar se um ativo ele tem alta liquidez ou baixa liquidez. Eu vou mostrar para vocês duas formas que a gente tem para olhar aqui no gráfico, como identificar e não cair em nenhuma roubada. Por exemplo, eu vou olhar o gráfico do Euro-USD, que é um dos principais pares de moedas do Forex, né? E eu vou comparar o Euro-USD com uma outra moeda, um outro par emergente. Eu vou comparar com uma moeda emergente. Eu vou pegar essa aqui, o dólar de Israel. Vamos lá, turma, eu estou com os dois ativos do tempo gráfico de H1. Bom, a princípio vejam que as velas, a formação de candles, eles têm corpos e formas bem definidos, os dois ativos, os pares de moedas, num gráfico de H1. Porém, já me chama a atenção em alguns pontos aqui que eu estou vendo nesse ativo aqui do dólar, do USD ILS, essa moedinha de Israel aqui. Vejo aqui uns espaços no mesmo tempo gráfico, eu vejo alguns espaços aqui no gráfico, tá vendo? Que a gente não tem esses gaps aqui no Euro-USD. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou dar um zoom e vamos lá para o tempo gráfico de M1 para ver o que está acontecendo a cada minuto, as negociações a cada minuto. Turma, olha só, turma, eu coloquei no gráfico de M1, veja aqui que no Euro-USD temos barras com formação, algumas bem definidas, algumas até esticadas, porém umas formações padrões, não temos muitos gaps. Olha só o que acontece nesse outro ativo. Tem alguma coisa estranha aqui, né, turma? Veja só esse monte de barrinha aqui. Vamos até dar uma ampliada nesse gráfico. Olha só, turma, que esquisito que é esse gráfico desse par de moeda. Nem parece que é um gráfico de candles, um gráfico de trade. Veja só esses espaços pontilhados. Turma, isso aqui não é problema na sua plataforma. Se vocês abrirem um gráfico e olharem esses riscos, pontinhos, muito esquisito, isso aqui não é problema da sua plataforma. Isso aqui é problema do ativo. Neste gráfico, nesse ativo operando no tempo gráfico de 1 minuto, vejam só que não há negociações, o preço nem se move. E além disso, um ativo como esse está sujeito a muita manipulação. Veja que no mercado que não tem negociações, como a gente pode ver aqui, qualquer interessado já consegue arrastar o preço para cima e para baixo em algumas velas. Então a gente pode acabar tendo muito prejuízo operando ativos como esse. Esse aqui é um exemplo de um ativo de baixa liquidez. Olha só isso aqui, turma. Vocês teriam coragem de operar um ativo como esse? Vamos olhar como é que é o Euro-USD no 1 minuto. Aqui o Euro-USD no 1 minuto. Olha só como é que é as barras. Barras bem definidas por 1 minuto, corpo e velas bem definidos. Nem parece que eu estou no 1 minuto. Olha só a formação, corpo, zigue-zagues, topos e fundos, formação de figuras, formação de desenhos. Então, turma, esse aqui é um exemplo. Obviamente que eu estou falando dos mais líquidos, que é o Euro-USD. A gente já consegue olhar visualmente no gráfico. Então, se eu aplicar estratégias de trade, usar uma média móvel, utilizar indicadores, vai funcionar as estratégias de trade e a análise gráfica vai funcionar nesse ativo. O que não vai acontecer se eu pegar um ativo como esse. Imaginem aplicar uma média móvel aqui nesse ativo. Que coisa esquisita. Se a gente aplicar os nossos setups de cruzamento de média, retorno à média, usar indicadores de bandas de Bollinger, não vai funcionar, turma. Isso aqui não vai funcionar. Tá? É muito difícil ter sucesso operando esse tipo de ativo. E outra forma que a gente tem para ver a liquidez dos ativos é fazendo o seguinte, turma. Vou colocar um indicador na tela clássico que tem em todas as plataformas, que é o indicador de volume. Olha só, pessoal, indicador de volume aqui na parte inferior. Todas as plataformas possuem um indicador de volume. E ele vai mostrar a quantidade de negócios que são realizados, seja por volume de ticks ou volume real, na sua plataforma ou dentro da sua corretora. Aqui no Euro-USD, veja como a gente tem várias barras desenvolvendo volume, ao contrário aqui desse outro ativo que tem picos de volume arrastando, levantando ao longo do 1 minuto. E mais que isso, prestem atenção, olhem só o valor apresentado aqui do lado. Tem picos de 5, 10, 15, apenas 20 negociações sendo realizadas nesse ativo, nesse mesmo instante que eu estou analisando e gravando esse vídeo. Já no Euro-USD, a gente tem na casa de 108, 320, um pico de 500, chega a ter pico de 1000 negociações, se eu arrastar o gráfico para tempos menores. Se eu colocar lá no gráfico de M15, eu chego a ter 12.000 negociações, enquanto nesse ativo, 400, 300 no pico, uma média aqui de 100 negociações num tempo gráfico de M15. Então, esse ativo aqui é um ativo de baixa liquidez, é um ativo que vocês não devem procurar operar, porque vocês vão ter dificuldades e vão pagar mais caro
para entrar e sair de uma operação. Algo que não vai acontecer se vocês utilizarem ativos como esse de alta liquidez. Liquidez do Forex é sem dúvida uma característica essencial para ter sucesso e conseguir entrar e sair de uma operação, e principalmente aqui no Forex buscar ativos com alta liquidez para não passar dificuldade para fazer as suas operações. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre liquidez e também como escolher algum ativo para operar. Se chegou até o final, não se esquece de deixar o teu like, deixar o teu comentário e acompanhar a sequência dos vídeos. Forte abraço e até mais!